A sociedade está conectada de verdade ou as pessoas andam colapsando com tanto ruído emocional? Olha que existe mais chiado por aí do que no meu sotaque carioca. Mas aqui é o canal para gente se conectar com tudo que ensina e inspira sobre uma nova consciência de saúde mental. Sintonizou? Eu sou Tânia Abreu, psiquiatra de estilo de vida e sua anfitriã neste programa em que cada episódio é uma jornada de autodesenvolvimento. Esse é o podcast Sintonize. O Sintonize de hoje traz um tema relevante que é a queda, que bate ecoando a necessidade de urgência, de cuidado, de assistência da família. E para essa jornada de hoje, eu trouxe a história de um verdadeiro lutador que teve que enfrentar os desafios com muita coragem. E então, você conecta nesse episódio. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e fica com a gente, se conecta, sintoniza, porque tem informação, porque certamente você tem seu avô, uma avó, um tio, um pai idoso, e esse podcast veio para ajudar a te dar informação relevante. E para essa jornada, eu trouxe um lutador que teve que enfrentar corajosamente os desafios quando a mãe dele mais precisou, e isso requereu, assim, baita necessidade de aprendizagem, humildade e muita força para superar. E eu trouxe uma pessoa que ele é professor de inglês, está fazendo licenciatura em inglês. Ele é uma pessoa que é um lutador de Muay Thai, que é um exemplo para crianças e adolescentes no centro de formação, que eu acho que ele vai explicar bastante como essa jornada do guerreiro. Ele cursou administração de empresas, é um ator incrível, e eu tive o privilégio e a honra de trazer uma pessoa verdadeira para dizer como é que um homem cuida da sua mãe no momento que mais precisa. Então, eu agradeço, tão honrada, Luiz Fernando Nascimento, estou muito feliz com a tua presença aqui. Tenho certeza que as pessoas que ficarem nesse podcast vão se inspirar muito com a história que tu traz, tá, de vida. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite e para mim é uma honra poder ajudar, levar um pouco de informação para quem precisa. Sim, sim. Eu queria que tu contasse, por exemplo, agora, a dona Maria Antônia, né? Sim. Quantos anos que ela tem, tua mãe? Agora ela tá com 81. Ela 81. completa 82 agora em maio. Tá. Tem toda uma história de suor, lágrimas, crise Sim. real quando a nossa mãe, o nosso parente, nosso pai, nosso avô cai. Eu queria e ele vai contar um pouco como foi isso para ele, que foi uma crise de vida de fato, né? Uhum. Mas eu queria que você contasse como a tua mãe está hoje. Antes de dizer dos perrengues, né? Eu queria que você contasse como a tua mãe está hoje, em termos de saúde. Em termos de saúde, hoje ela tá bem melhor, até mesmo porque ela não tem nenhum outro diagnóstico além da demência e da artrose na coluna. Demência de Alzheimer. Sim. Uhum. Ela não tem hipertensão, ela não tem diabetes, ela não tem ácido úrico. Coisas Sim, comuns em idosos, ela não tem nenhum desses diagnósticos. mas tem o quadro de demência Tem o de quadro de Alzheimer demência. e teve fraturas, várias fraturas, e assim, aí eu queria que tu contasse, né? De frente para trás, a tua mãe teve que tipo de fraturas? Porque quando o idoso cai, né, ainda mais ela que tem 81 anos, né? Como é que foi esse processo? Quantas fraturas, quantas quedas a tua mãe teve? Uhum. Para a gente saber, né? Como é que foi esse processo? Então, a primeira queda foi no ano de 2020 e ela quebrou o cotovelo no primeiro Quebrou o instante. cotovelo. Como é que foi? Ela caiu na rua? Ela caiu, ela foi ao açougue, Aham, caiu e quebrou o cotovelo. uhum. Nessa época eu estava fora do Brasil, que eu estava no intercâmbio, e ela precisou de atenção e foi cuidada por umas amigas e pessoas mais próximas que estavam perto dela. E na família é você e parece que tu tem um irmão, mas ele é distante, ele não estava perto para assistir ela nessa época, Ele né? não teve condição de assisti-la de perto nessa época, então eu precisei voltar
pra cuidar dela. Quando a sua mãe cai, e aí você, como praticamente o único responsável pela tua mãe, estava lá na Irlanda, país lindo, num relacionamento, já pensando em fazer uma especialização, e aí minha mãe caiu. O teu mundo caiu também quando tu teve que decidir voltar para o Brasil? Como é que foi para você? O que tu sentiu? Foi uma decisão muito difícil de ser tomada, porque a Irlanda foi um país que eu gostei muito de estar. Eu não sabia como seria antes de ir, mas estando lá, eu gostei do país, eu me senti em casa, como se eu estivesse aqui no Brasil, por exemplo. Sim. Com as diferenças, é claro. E eu estava num relacionamento já havia 1 ano e meio, nós morávamos juntos, eu trabalhava perto da minha Tinha casa, qualidade de tinha toda vida. uma qualidade de vida. Foi uma experiência fantástica, da qual eu não queria abrir mão. Inclusive, quando na época o meu visto de estudante estava para terminar e eu precisava encontrar uma outra maneira de permanecer lá. Então, como eu já tinha algumas formações aqui no Brasil, eu pensei, vou fazer uma escola de negócios. Uhum. Sim, É, projeto de pós, de, é, de, de que seria especialização. finanças e tecnologia, a princípio. E esse projeto foi interrompido, precisou ser interrompido quando eu voltei, porque não tive condição de continuar e deixá-la aqui, E né? quando você chegou, como é que você encontrou tua mãe? Ela estava muito diferente, porque ela teve a queda e aí depois ela teve outras quedas, Sim, né? Como é que foi esse processo? Você encontrou uma mãe muito diferente, porque foi um período relativamente curto da tua saída do Brasil e o teu retorno, né? foram 2 anos e 8 meses. Quando você volta e reencontra tua mãe, o que que você nota de diferente a O partir da queda? comportamento, ela tinha um outro comportamento, um tanto mais agressiva nas falas. E era uma coisa que eu não compreendia por que que ela estava me tratando daquela maneira ou falando as coisas do jeito que ela falava, porque nós sempre tivemos uma excelente relação. Então, pra mim foi muito estranho, eu não entendi o que estava acontecendo. Até que ela começou a reclamar de esquecimentos, eu ando muito esquecida. E eu falei pra ela, então vamos ao neurologista. Vou Uhum. agendar uma consulta com o neurologista pra gente averiguar o que tá acontecendo. E aí, logo de início, ele prescreveu umas medicações e eu, muito curioso, Uhum. fui pesquisar para que serviam aquelas medicações. Uhum. Aí as coisas começaram a fazer sentido. Eu percebi que aquelas medicações eram utilizadas para o tratamento de Alzheimer. E ele não chegou a te falar desse diagnóstico de Claramente Alzheimer? não. Hum. Claramente não. E eu fui pesquisar para que eram aquelas Ele não te medicações. explicou? Não, eu não tive um diagnóstico naquele instante. Uhum. E eu percebi, pesquisando, que aquela medicação era para tratamento de Alzheimer. Aí fez sentido. De repente, tua mãe tá diferente, Exato. comportamento diferente. A irritabilidade não era inicialmente uma questão de memória, né? Não, Mas de comportamento. de comportamento. Por conta da demência que estava ali começando a evoluir. E quando eu te pergunto, quando sua mãe cai, ela tem a primeira queda e depois ela tem a segunda queda, né? Uhum. E isso repercute em você fazer mudanças bem radicais na tua vida. Você sai da Irlanda, vem pra cá. Tu sente que o teu mundo cai emocionalmente? Assim, eu queria saber um pouquinho da tua experiência emocional. Como é que tu reage a tudo isso, né? Num primeiro instante foi um choque, e eu pensei, não, eu vou conseguir levar isso tranquilo. Só que não foi o que aconteceu. Eu volto pro Brasil, depois de alguns meses o meu relacionamento se finda, e foi muito difícil, porque para as pessoas daqui, que não acompanharam meu relacionamento de perto, esse relacionamento nunca existiu. Uhum. Então foi um sofrimento bem. Um sofrimento sozinho, Solitário. solitário. Essa é a palavra mais correta. Tinha o sofrimento pela sua mãe, tá diferente, irritadiça, e o sofrimento Tudo. pelo finalizar um relacionamento. O meu mundo tava desabando ali e eu não tava me dando conta, na verdade. E nesse meio tempo, como minha mãe era empreendedora, tinha uma lojinha lá de roupas, eu tentei empreender junto com ela para estar próximo, para cuidar de perto. E foi onde eu percebi que eu acabei errando, mas errei dando o melhor, né, que eu Uhum. podia Por naquela que que tu época. errou? Porque quando eu assumo
a liderança da lojinha que ela tinha e procurei tentar empreender, o meu jeito de fazer é diferente do jeito dela fazer. E não era um projeto teu, né? Não, Você não. estava com outras Outras ideias. ideias. E ou começaram a haver conflitos. Então, de repente, eu vi que eu havia feito toda uma movimentação e que aquilo não ia me gerar o resultado esperado. Daquele relacionamento que tu tinha antes com a tua mãe, que era um É, relacionamento bom, né? sim. Você vai cuidar dela, ela vai ficar grata e Vai vai ser ficar tudo tudo certo, bem. vai ficar lindo, eu tô aqui perto dela, eu vou cuidar de perto. Foi aí que as coisas começaram a ficar piores pra mim. O que que tu sentiu? Eu me sentia limitado. Não que eu não seja limitado hoje, mas eu enxergo as coisas de uma maneira diferente pela proporção que as coisas aconteceram depois Sim, disso. sim. Imagina, você está num mundo onde você pode fazer uma viagem de um país para outro num final de semana, você tem acesso à Tem um poder de tecnologia, pagamento, de mesmo recebendo o consumo. mínimo de um país. Um salário mínimo de um país, eu conseguia fazer essas coisas. Não. Era mil maravilhas? Não, mas eu gostava daquela vida. Eu gostava de estar ali, eu gostava do meu trabalho, eu gostava da vida que eu havia construído. E de repente tu volta De repente para eu volto Zona para a Zona Leste. Leste de São Paulo e era como se eu tivesse voltado no tempo e nada tivesse mudado. Aquilo me incomodou muito, porque eu vivi muitas coisas e a sensação que eu senti quando voltei era de que nada havia mudado. Embora houvesse mudado, a minha sensação é de que nada havia mudado. Uhum. E foi Ficou difícil, deprimido, né? muito deprimido, muito, muito. Como é que Foi foi a tua muito brusco. depressão? Como é que foi assim, ter que lidar com tudo isso? No primeiro momento tu se sentiu sozinho? Uhum. Como é que, onde que foi o ponto de apoio? Mas como tu se sentiu primeiro, assim? Eu entrei numa tristeza muito profunda. Eu me senti totalmente desorientado, perdido mesmo. Essa é a fala. É, e até que um dia, há quase 2 anos atrás, uma amiga muito próxima, ela sempre foi muito preocupada comigo. E ela me ligou durante uma semana e ela não conseguiu falar comigo. Porque foi um período que eu comecei a ter insônia. Se E me isolou isolei. Eu só saía de casa pra dar aula num condomínio de Muay de Thai. Muay Thai. E voltava, eu não tinha vontade mais de abrir a lojinha, eu não tinha mais vontade de fazer as E coisas. aí ela percebeu que você não Ela estava percebeu, atendendo. percebeu. E numa sexta-feira ela me ligou. Ela, você quer me matar? Tô tentando falar com você faz uma semana. Uhum. Foi onde eu falei, não, é que eu tô tendo insônia. Por isso que você não conseguiu falar. E ela, muito atenciosa, simplesmente desligou o telefone. E quando ela me manda uma mensagem, ela falou assim: olha, se arruma que o carro tá chegando, eu vou resolver isso pra você. Nossa, né? É o poder, né, da amizade da família ampliada, né? Eu acho Sim. que uma das coisas que eu percebo em você, que eu conheço a tua história, por isso eu trouxe, né, o Luiz Fernando, é na tua jornada, quantas dificuldades, quantos obstáculos, desafios você teve que superar, Uhum. mas a tua rede que você foi percebendo que você não estava tão sozinho, né? Sim. Eu acho que essa amiga foi a primeira a sinalizar, epa, tua família é maior. Uhum, exato, exato. Quando eu voltei, eu aprendi fora a não contar com ninguém. Então eu tinha aquela resistência em aceitar a ajuda das pessoas. Uhum. Falei assim, não, eu sou um homem de 40 anos e eu tenho que me virar. E tem que dar conta, Eu não né? posso ficar aceitando a ajuda das pessoas. Como assim? Não pode. E isso acabou me bloqueando em receber ajuda depois da volta, porque algo na minha cabeça já havia mudado, então eu achava que eu tinha que seguir daquela maneira. Já que eu vou bancar isso, eu vou dar conta, Vou dar né? conta. É como se eu fosse o super-homem, né? Só Uhum. que não é. Só que não. Não, não é. E ela teve essa ação comigo que me ajudou muito. Ela teve a sensibilidade no dia, inclusive, de pedir para que uma outra amiga nossa em comum fosse até o consultório
para me receber quando eu chegasse lá, enfim. Consultório, você diz que ela te ajudou a procurar atendimento médico. Isso, Aí ela viu que você precisava de ela atendimento viu, médico. ela Você viu. vê que a importância da educação para a saúde emocional, né? Sim, Porque quando a gente vê alguém em crise de vida, que é uma crise de vida, a mãe cai, precisa de cuidados, aí vem o diagnóstico de Alzheimer, além da queda, depois ela teve outra queda, né? Porque teve uma outra queda uhum. na sequência, e aí a importância dessa amiga tá educada de que, epa, Algo ali não tá bem. algo ali não tá bem, não é só a crise, Não. né? Porque as pessoas falam, ah, mas é claro que ele tá triste. É óbvio, né? É uma crise de vida. Mas além da crise de vida, tinha depressão, não? Uhum. É. E ela fez isso, eu iniciei meu tratamento na época. E E como é eu, que foi esse atendimento? Como é que foi o atendimento quando você foi psiquiatra, né? Geralmente a gente tem a ideia assim, não, mas quem tá doente é a minha mãe que precisa de mim, eu não tá doente. Como é que uhum. foi você aceitar a tua amiga te levar a um psiquiatra? É, assim, eu não fui tão resistente porque ao longo da vida eu já havia realizado outros tratamentos, né? Aí eu tive uma depressão, a depressão começou quando eu tinha 15 anos. Com 18 deu uma piorada, depois eu melhorei, fiquei bem. Num dado momento da minha vida, eu fui atrás de ajuda, mas eu fui atrás de ajuda no momento que eu estava muito bem. Uhum. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu procurei um profissional e quando eu cheguei no consultório dele, eu olhei para ele e eu disse assim, doutor, eh, eu não estou aqui porque eu estou triste. Eu estou aqui porque eu tenho algumas perguntas que eu não tenho resposta. E Olha que não que o interessante. senhor vá me dar essas respostas, mas talvez a direção, para que eu vá e eu descubra isso. Sim, que legal, né? E isso eu já estava com 30 anos quase. E ele virou para mim e falou assim: ó, você precisa fazer terapia cognitiva comportamental. Eu não sou o profissional que você busca nesse momento, Uhum, mas você vai encontrar. Aí eu me lembro que ele perguntou assim: eu perguntei para ele, mas o senhor tem algum para indicar? uhum. Ele tem vários, mas não vou te indicar nenhum, Nossa! porque é algo que para acontecer você precisa confiar. Então, no tempo certo você vai encontrar. E de fato isso aconteceu. Uhum, Então essa parte da terapia, cognitiva comportamental foi muito legal. uhum. Eu ia com muito prazer para as consultas, porque eu sempre gostei muito de conversar coisas da vida. E é diferente, eu posso conversar coisas da vida com um amigo, isso seria terapêutico. Mas Uhum. conversar com um profissional, vem a diferença. O que é Sim, terapêutico e o que é terapia, que né? fantástico. E isso foi muito importante E para o mim, que de que é fato. terapia? Terapia para você foi um processo de De autoconhecimento, de ah, descoberta, de foi fantástico. e o autoconhecimento que a gente tem com amigo não é o autoconhecimento que Não, você não tem é. com o Não é terapeuta. porque às vezes o profissional, ele é instruído, né, ele estudou muito para estar ali, orientando as pessoas. E isso faz toda a diferença. Uhum. O amigo, ele vai querer ficar do seu lado de alguma maneira, E ele vai ele não querer arrumar sabe um as meio. conexões, né? As conexões que fazem sentido para você descer o arquivo do insight. Opa, isso é um Uhum. padrão. É, E como cria uma estratégia para mudar o padrão, é. né? E depois que eu comecei o tratamento, né, dessa última vez, porque eu estava de fato muito triste, já não dormia, tinha insônia constante, estava bebendo demais, Uhum. enfim. As coisas começaram a voltar para o eixo. Houve uma fala da psiquiatra no dia em que as minhas amigas me levaram para o consultório, que foi, pelas vestes dessas garotas, elas tinham outros compromissos no dia de hoje. E elas estão aqui com você. Caso você não saiba, só quem faz isso é família. Que lindo, né? E foi quando eu comecei Aí você sintonizou, não tô sozinho. não estou tão sozinho quanto eu imaginava estar. Talvez isso esteja acontecendo pela distância que tive quando fiquei fora, e agora as coisas precisam voltar para os eixos, e eu não vou recusar essa ajuda. Até mesmo porque essa amiga, ela sempre me acompanhou. E ela sempre cuidou.
Isso eu falei pra ela no aniversário dela o ano passado. Eu falei assim, você sempre cuidou pra que eu estivesse bem. É, São laços de amor, né? sempre foi a mão que tava ali segurando a minha quando eu precisei. E isso a vida inteira. Porque depois desse episódio, que eu falei assim, poxa, mas eu a conheço desde os 11 anos. E desde então é assim. É, de fato, às vezes o fato da pessoa não ter o De seu lá sangue, sangue. não quer dizer que ela não seja sua família, não quer dizer que ela não te ame. Tanto quanto o seu irmão te ama, sua mãe, um parente que tem laço sanguíneo com você te ame. Isso foi muito bom, esse despertar pro novo, porque eu precisava me reencontrar para cuidar da minha mãe, para tocar a minha vida, para estar melhor, para não me envolver com qualquer pessoa, para ter um relacionamento saudável, para eu ver o que, que eu ia fazer, quais eram as oportunidades que estavam aparecendo e eu estava fechado para aquilo. Uhum, uhum. Porque eu não conseguia enxergar a grandiosidade das coisas que estavam ali na minha cara Sim. e eu não conseguia ver isso. E eu acho que também a grandiosidade que foi essa crise, né? A gente sempre fala assim, né? Parece romântico dizer que a crise é uma oportunidade, mas de fato, a crise de vida que você viveu e o caminho que você percorreu foi de encontrar oportunidades e novos significados. Eu queria que você me dissesse um pouquinho, né? Como é que foi isso, né? De você, por exemplo, descobrir o teu talento como educador de crianças e adolescentes, porque isso foi parte do seu tratamento, né? Sim, Você tomou medicamento, está fazendo terapia, mas assim, a questão das crianças e adolescentes, como é que você descobriu isso, né? Porque você estava cuidando da tua mãe, e como é que isso aparece? vamos lá. O Muay Thai entrou na minha vida quando eu tinha 19 anos. E na época eu tinha depressão. E eu fui a um psiquiatra e ele virou pra mim e falou assim: o que você tem é raiva, vá procurar um esporte de contato. Aí eu disse a ele, eu falei assim: sabe quando eu vou ficar me degladiando com outra pessoa? Nunca. Pois bem, fui procurar esporte, comecei a fazer musculação numa academia e nessa academia tinha aulas de Muay Thai. E eu comecei a observar que, num dado momento, chegava um grupo de rapazes, dava meia hora depois, eles saíam suados, assim. Eu falei assim, mas o que que acontece? Ali eu vou assistir aquela aula. E comecei a assistir a aula. Até que um dia eu virei pro professor e perguntei. Eu falei assim, olha, eu tenho interesse em fazer a sua aula, mas eu quero só o condicionamento. Uhum, Eu não tenho interesse em aprender a luta. E ele virou para mim e falou assim, o condicionamento é consequência da luta. Para você ter o condicionamento, eu vou ter que te ensinar a luta. E ali eu comecei. Então, desde os 19 anos, eu pratico Muay Thai. uhum. Só que eu nunca imaginei que o que eu fazia por hobby fosse se tornar um ofício. Que o que eu fazia por hobby fosse me colocar numa posição de liderança diante de crianças, diante de adolescentes, de ajudar os Você não pais. podia imaginar Eu não podia isso, né? imaginar que ia tomar proporção, essa proporção. Para muitas pessoas pode ser muito pequena, mas se eu ajudar uma pessoa, para mim já vai ter valido a pena Não, e tudo que eu fiz. essa plaquinha aqui, Essa gente, que plaquinha, está aqui, é o reconhecimento das crianças, dos adolescentes, dos pais que sim, você treina, sim. né? E conta um pouquinho dessa plaquinha. Então, embora meu nome seja Luiz Fernando, no mundo do Muay Thai e nas academias eu sou conhecido como Pablo, por conta de uma brincadeira que fiz com esse meu primeiro professor que eu comentei no passado. Quando eu fui para a faculdade, eu precisei parar de treinar naquela época, e quando eu reencontrei, uns 4 anos depois, no metrô, voltei a treinar com ele, e no meio de uma explicação ele virou para mim e falou assim: desculpa, eu esqueci seu nome. E eu, como perdi o amigo, mas não perdi a piada, Aham, olhei pra ele e falei assim: meu nome é Pablo Horácio. Mas pra brincar, aham, né? Aí ele falou assim: não, Pablo, então. Eu falei assim: desculpa, eu tô brincando. aham, Meu nome é Fernando. uhum. Aí ele: agora é Pablo. Agora vai ser Pablo. Aí, pessoal, ninguém vai chamar ele pelo nome porque ele se apresentou como Pablo, agora é Vai ser Pablo. Pablo E o que Forever. aconteceu? Muitas pessoas chegaram e muitas pessoas saíram. Muitas pessoas foram ter suas equipes, muitas pessoas se mudaram, enfim.
E me conheceram como Pablo, porque Virou uma ninguém me marca. chamava de Fernando na Aham, academia por conta dessa brincadeira que eu havia feito. E aham, ficou Pablo. aham. E As crianças, então, depois que eu volto, comecei a ajudar o meu antigo professor na academia dele, quando dava aula na academia dele. E um dos meus alunos dessa academia mora num condomínio perto de casa. E ele olhou pra mim e falou assim: Poxa, por que que você não vai dar aula de Muay Thai lá no condomínio? Aí eu falei assim: Eu vou dar aula de Muay Thai no condomínio? Mas como assim? e você ainda estava tratando da Sem depressão. entender muitas coisas. As coisas estavam começando a acontecer e eu sem entender onde aquilo me levaria. Aí eu peguei e falei assim: Tá. Ele, vou falar com o pessoal da Associação dos Moradores lá do condomínio e eu falo com você, tentar marcar uma reunião, ver lá, ver o que você acha. Enfim, chegou o dia dessa reunião, eu fui lá, falei, você dá aula, dou aula para criança, há tanto tempo aqui, comecei nessa academia onde eu sempre treinei, enfim, e o aluno que é meu aluno lá, mora aqui, pediu para que eu viesse aqui falar com Enfim, você, enfim. aí Só que não tinha nada, engatilhou a questão de não começar tinha um a dar nome, não aula. tinha um logo, não tinha tatame, não tinha nada, tinha as pessoas e eu. O condomínio, espaço do E condomínio. eu. Aham. E ali começou. Tanto que, num primeiro instante, a aula de adulto e de criança era junto, era tudo no mesmo horário. Aí chegou um ponto que teve que separar as crianças dos adultos. Aí as crianças começaram, professor, eu quero uma camiseta. Por que que você não tem camiseta? Ah, professor, mais isso, professor, mais Eles aquilo. E as começaram a coisas começaram demandar uma a tomar organização. forma. E as coisas, a partir daí, foi tomando uma outra proporção. Uhum. As coisas foram acontecendo, sabe? E você, como é que você administrava a cuidar da tua mãe, que tinha Uhum, uma agenda sim. grande, né? Ela teve que fazer uma reabilitação importante, né? Uhum. Ela caiu depois da primeira queda que ela fraturou o úmero, não é isso? O O cotovelo, cotovelo. Aí ela caiu e fraturou a bacia bacia. um tempo depois. E aí, como é que foi você administrar isso, né? Cuidar de você, cuidar dela, ver o que que você ia fazer. O que que acontece para você dar conta? Então, até o momento em que ela caiu e quebrou a bacia, eu ainda não havia iniciado o meu tratamento. Então foi bem complicado, porque eu ainda seguia tentando fazer as coisas sozinho, sem receber ajuda das pessoas. Que foi um erro, assim. Eu aceitava ajuda de uma amiga dela que ia lá fazer alguma coisa pra ela em casa. Mas eu quis tomar frente, então eu vou fazer, Eu foi vou bem dar complicado. banho, eu que E, vou dar o remédio, eu que vou fazer a isso, comida, eu que vou foi. ficar na lojinha. E eu era uma pessoa só pra fazer todas essas coisas, então foi um período bastante complicado e onde as crianças deste condomínio tiveram um papel fundamental. Por quê? Quando eu chegava para dar aula para elas, elas não sabiam o que tinha acontecido no meu dia. Elas não sabiam o que tinha acontecido na minha vida. Elas eram crianças ali para ter uma aula. E a maneira como elas me olhavam, sabe? Professor, você é o cara mais forte. Eu nem sou forte, mas na cabeça deles eu sou a pessoa mais forte do Você é mundo, forte. ou a pessoa que viajou o mundo inteiro, que fala todos os idiomas, na cabeça deles. E aconteceu que quando eu tava lá, chegando às vezes meio transtornado com a situação, vinha aquele pequenininho que não tinha nada a ver com aquilo. E, professor, professor, me ensina, me mostra, eu quero aprender. E ali eu vi que aquilo que eu havia feito para mim, pessoal, iria servir para atingir outras pessoas. Sim. E, inclusive, ajudar a minha mãe. Porque depois que ela caiu e fraturou a bacia, eu me lembro que o ortopedista na época olhou para ela e falou assim: Olha, dona Maria, devido à sua idade, a senhora vai precisar andar, mesmo com essa fratura, Mesmo com a dor, mesmo né? com a dor. Por quê? Se a senhora não se esforçar para caminhar, a senhora vai atrofiar e morrer. Nossa, foi incisivo, né? Foi. E foi muito necessária essa fala dele. No caso, para sua mãe foi ativadora, né? Que Foi. ela, na força da incisão, assim, da coisa mais incisiva, para ela, ela ficou. Sim, foi um choque de Uhum, realidade, assim. uhum. Tanto que no dia seguinte a isso, eu coloquei o andador na frente dela, eu virei pra ela e falei assim: Olha, mãe, o médico foi taxativo. Ou a senhora caminha,
ou a senhora vai atrofiar e morrer. Agora escolhe. Nossa, nossa. Foi E ela terapia de sentia choque. muita dor de fato. Eu me lembro um episódio que eu pedi pra que ela caminhasse assim entre o quintal, dentro de casa, e ela olhou pra mim e a boca dela chega a tremer de dor. Ela, filho, dói muito. E por mais que por dentro eu estivesse partido, Sim. por fora eu tava firme. Eu virei pra ela e falei assim: faltam 2 chegadas, vamos. É. E isso eu acho que alerta para a questão também de como outras pessoas já vieram aqui no podcast, né, a doutora Ana. Eu acho que a falta, de fato, a disfunção, né, a pessoa acabou de fraturar ali, tem uma disfunção, né, do local, a dor e o medo de cair de O medo de novo. cair de novo. São fatores que desestimulam o idoso de se recuperar, de se reabilitar. A falta de analgesia correta, porque Sim. aí o médico, a equipe tem que dar muito suporte para a progressão da analgesia. Então não basta uma receita de um analgésico, porque aquela analgesia, aquele esquema pode não ser suficiente mesmo. E aí isso desestimula, mas você persistiu, porque era o Uhum. que você tinha, né? Para que a tua mãe ela se reabilitasse. Ela de fato, né, consegue, né, se Sim. reabilitar. Hoje ela caminha, ela não pode mais caminhar sozinha na rua, essas coisas, mas ela caminha, ela faz as Caminha coisas como dela, ela tem. andador, Não, ela caminha sem sem andador? andador, sem andador. Olha. Eu até gostaria que ela utilizasse andador, que eu ficaria muito mais tranquilo. Aham. Mas hoje eu tenho esse discernimento, assim, se ela acha que não precisa, eu estou vendo, tá tudo bem, vamos respeitar isso. Porque ela se incomoda com a bengala, ela se incomoda com o andador. Quando eu insistia para que ela caminhasse com o andador, até mesmo dentro de casa, Uhum. eu comecei a ver que ela pegava o andador, ela erguia o andador, ela levava o Carregava o andador para andador. andar. Ao invés de, ao invés de ela Não utilizar o quero. andador, ela Ah, levava o andador ah. para caminhar. Eu falei assim, bom, seja o que E Deus mesmo tentando quiser. fazer ela arrastar Não, não, enquanto ela estava com a bacia fraturada, ela utilizou, porque ela não tinha apoio da outra perna. Depois que houve a calcificação, recuperou a que ela força. recuperou, eu tinha medo, então, por mim, ela continuaria utilizando. Sim, Só que ela, por ela mesma, ela se sentiu bem, foi onde ela tomou independência, ela falou, não, eu tô bem, eu não preciso disso. sim. E o meu problema, o meu medo era de que ela caísse novamente, fraturasse algum outro osso, né? Uhum. Porque devido à idade, enfim, os reumatismos da vida, as Sim, artroses, sim, sim. enfim, isso me gerava preocupação. Mas depois eu fiquei mais tranquilo e hoje ela, assim, ela é independente. Ela alonga, né? Você me mostrou Sim, foto. sim, A sim, sua mãe faz um alongamento com a perna que faz. impressionante. Você podia imaginar que ela ia recuperar assim da parte motora, porque ela reclamava muito, né? Ela não Sim. queria andar. Não, ela foi bastante resistente até no começo, mas ela entendeu que aqueles exercícios, por mais simples que fossem, ia ajudá-la. É uma coisa prolongada, né? É preciso ter muita paciência e persistência com o idoso que cai, É, muito. né? E principalmente um idoso com demência. E que ficou deprimida. Ela ficou Ficou. um Ela era bocado uma mulher deprimida. muito ativa. Ela sempre foi muito ativa, muito independente, de nunca pedir nada pra ninguém, fazer as coisas dela por ela. E de repente tinha ali a figura do filho dando ordens. E tu teve que ajustar a casa? O que que você teve que pensar de adaptação possível da casa? O que que você aprendeu nisso? Então, a primeira coisa foi tirar todos os tapetes. Todos. E tinha É, muito tapete? ela era crocheteira, então você imagina. Tinha Imagina, ela não muito ficou tapete. brava, hein? Mas por que você tá tirando tapete? Porque você pode tropeçar e cair. Uhum. Ah, mas. Eu falei assim: não, tem mais, não tem meio mais. Vou tirar e é isso. Uhum. E essas ações que eu precisei tomar, ser firme, porque muitas vezes, antes de eu entender o diagnóstico, eu ficava naquela coisa assim, ai, tadinho, eu vou tirar isso, ela vai ficar chateada, eu não quero chateá-la. Aham. Mas era algo, foi algo necessário até mesmo para Tem que ela. ter essa consciência, essa habilidade, esse respeito, né, à cultura dela, as coisas dela, mas ao mesmo tempo é uma mudança.
né? Sim, É uma crise que, porque o idoso que cai, ele aumenta muito o risco de outras quedas. sim. Então, não pode ser complacente, né? Não pode ter tapete, tem que ter algum tipo de apoio, se possível, um apoio Um para corrimão. banho, um corrimão, né? Para no banheiro, para sentar no vaso sanitário, para levantar na hora Uhum, no banho, porque tem que ter todos esses cuidados, não tem tem. jeito. Eu não tenho esses corrimãos em casa, enfim, Porque é caro mas isso, né? ela tá Para fazer sempre, isso. não, tem uns até de PVC, que é bem em conta, mas eu acho que ela consegue levar, o mais perigoso é o banho, mas ela tá assistida nessa hora, Entendi. é, e ela não aceitou nenhuma cadeira de Ela banho, não por exemplo. aceita também, né? Ah, eu tô bem, pra que que eu tenho que ficar sentada se eu tô bem? Mas você pode cair. Ah, eu não vou cair. Você tá me agorando? Ela fala, É, você tá me e agorando? acontece que a maior parte das quedas, né, ocorrem em casa Sim. mesmo, em situações do cotidiano, e especialmente, e aí eles não querem esse tipo de apoio, né? Por exemplo, levanta, senta e levanta, quer sentar e levantar sem aquelas técnicas, né? Levanta devagar, levanta com apoio, Uhum. porque aí tem hipotensão postural, né? Cai a pressão, isso acontece muito no idoso. Ou então ele acorda de manhã, ele ainda está meio sonolento, e aí, né, nem está enxergando direito, também pisa em Uhum. falso, né? Então, É, tem vários fatores que aumentam o risco de queda e eles precisam estar muito assistidos, tem. né? Tem que estar Negociar assistido. muito para. O que aconteceu depois disso foi partir para receber ajuda de uma cuidadora. Porque aí tu aceitou Porque que não ia ser você para tudo, né? depois da fratura da bacia, que ela se recuperou, enfim. Mas quando ela caiu novamente no último ano e desencadeou a inflamação na coluna, porque ela tem hernia de disco, e ela não podia ficar sozinha, porque eu tinha medo de fato dela cair, aquilo piorar e se agravar, o que que eu Uhum. ia fazer? Eu dou aula o dia inteiro. Aí você É, descobriu que o teu lugar era dando aula. Então, as coisas aconteceram. Eu nunca imaginei que eu fosse ser professor, como eu havia dito. Nem de Muay Thai, nem de inglês, nada. Coincidentemente, na escola onde hoje eu dou aula, foi a escola que eu estudei, Nossa, tu voltou a dar aula. na escola onde eu estudei, onde Fantástico. terminei o colégio, ensino médio. Quem diria que a vida ia dar Ia me essa levar lá, reviravolta, né? pra Volta lá. pra cá, pra origem, pra descobrir que. Eu não, nunca imaginei. E como isso aconteceu na minha vida? Eu fui cobrir um professor que foi afastado porque ele estava com problemas pessoais e era a princípio por 2 meses. Então eu pensei comigo, falei assim, eu não tenho essa experiência, vou descobrir, né, como é isso, mas eu só vou poder descobrir vivendo, né? Você dá Então eu aula de quê? aceitei, Você foi dar aula de fui quê? dar aula de inglês. Então quando eu aceitei dar aula, uma que era um período curto, de dois Aham. meses, eu percebi que era legal. Eu imaginei, eu falei assim, bom, vou cobrir um professor, eu vou ter o quê? 2, 3 salas no máximo? Não, eu tinha 10 salas. Nossa. E era para Então, crianças de que idade? do ensino fundamental, 7 anos, até Nossa, o nono ano, que é por criancinha. volta dos 14, 15 anos. Aí tu teve uma outra oportunidade de entrar em Teve, contato com criança e adolescente. logo ali, Aham. logo de cara. E eu não imaginava. Enfim, as coisas aconteceram. Esse professor ele voltou para a escola. Aí eu saí, porque afinal de contas era Ah, o um lugar trabalho dele, que eu temporário, sei. enfim. Porém, 2 meses depois, ele se afastou novamente. Foi quando a escola me chamou e falou: Olha, o professor vai precisar se afastar novamente. A gente gostaria de saber se você tem interesse em continuar lecionando aqui na escola. Aí eu disse que sim. Aí a escola virou para mim e falou assim: Olha, mas você sabe que para isso você vai precisar ter uma outra formação, Uhum. porque as suas formações não lhe permitem lecionar inglês nesta instituição. Sim, Então você vai precisar voltar ter, para o mundo universitário estudar. para poder lecionar aqui. E lá vou eu para a faculdade Aí novamente, você né? vai estudar. Que agora é o que eu faço. Embora seja EAD, eu curso letras em inglês.
e eu tô no terceiro semestre. Que maravilha. E essa experiência tem sido muito bacana, porque você tá ali direto, impactando socialmente a vida daquelas Sim. pessoas. E eu acho que também uma coisa legal, né, que me chama a atenção na tua história, é que você vai descobrir algo inusitado que é a educação infantil. Sim. A tua habilidade para a educação infantil, a comunicação com a criança, né? E eu queria que tu me dissesse, né? Então, no meio disso tudo, você vai aprendendo, fazendo terapia e numa situação de não ter grana, né? Uhum, Mas aí tu vai encontrando quanto que eu consigo, né? uhum. Então, qual é a cuidadora que você falou que em um momento depois tem que ter uma cuidadora? Quanto que é que eu vou poder pagar? Onde que eu vou achar essa pessoa de confiança? Uhum. O que você acha que dá essa visão assim sistêmica, assim, te ajuda a ter essa visão de olhar para todas essas bases, né? Porque eu, eu, eu lembro de você falando que quando você volta pro Brasil, tu sente assim, tô perdidaço. E meu mundo, por isso que eu falei do mundo caiu, né? Porque parecia que você estava sentenciado. Uhum. E de repente vai abrindo uma porta, vai abrindo outra porta e você vai, né, avançando. O que que você acha que te deu essa visão? Foi percorrendo o caminho? O que que é? Foi percorrendo o caminho e o tratamento. Eu acho que a orientação de um profissional nesse ponto é muito importante. É muito importante. Porque às vezes o profissional ele vai te apontar algo que você não enxergou e que você não consegue enxergar sozinho, que seu amigo pode até ter te falado, mas você não aceitou. Entendi. Então é muito importante a orientação de um profissional. E foi o que aconteceu comigo. A gente foi desenhando situações. Ah, você não gosta disso, então você precisa agir A nesse terapia ponto foi te abrindo. que você não gosta disso, então você precisa melhorar nisso. E o que que você vai fazer para melhorar nisso? Hum. E no final das contas é você contra você, porque o terapeuta ele vai te dar, né, a direção. Mas é Você vai você que optar que vai ou se vai não. seguir ou não. E graças a Deus eu tive uma boa audição e oportunidade também. E não me neguei em receber essa ajuda. E isso me ajudou a me levar para a posição onde eu me encontro hoje. Foi abrindo, Porque foi né? Foi abrindo. abrindo caminhos. E todos os dias eu aprendo um pouco mais. Lidar com criança no dia a dia requer uma inteligência emocional muito grande. Porque tem dia que eles estão em polvorosa. E aí? Sabe? E eles trazem questões emocionais fortes, Trazem, né? trazem. Por exemplo, teve uma atividade na última semana e as crianças precisavam desenhar a família. Aí eu percebi quantas crianças são filhas de pais separados e esses pais já se relacionam com outras pessoas e para algumas têm uma ótima relação. Então, quando eu peço para desenhar a família, as crianças viraram para mim assim, mas qual família? Eu falei assim, como Hum. assim, qual família? Desenha você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu Uhum. cachorro. Não, é que eu tenho duas casas. O meu pai não mora com a minha mãe. Uhum. E o meu pai já tem outra mulher. E minha mãe também já não mora com meu pai, mas já namora outro rapaz que eu chamo de padrasto. Então, às vezes eu fico na casa da minha mãe, às vezes eu fico na casa do meu pai, mas as duas são minhas casas. E Uhum. tanto a mulher do meu pai quanto o namorado da minha mãe me tratam muito bem. Eu gosto muito deles. Aí eu virei pra eles e falei assim: então você desenha tudo. Desenha Desenha todo as suas mundo. duas famílias. Aham. Porque eu acredito que quando eu peço para que ela faça, quando eu oriento a ela desenhar as duas famílias, cai no que eu vivo. Que não necessariamente alguém com um laço sanguíneo vá te amar. Uma pessoa de fora também pode te amar tanto quanto Família ampliada, uma né? família ampliada. E eu percebo muito isso. Também percebo a carência que algumas crianças têm de uma figura masculina, de uma orientação. eh, no E eles dia a te colocam, dia, né, eles me nesse colocam. lugar, né? Eu Eles acho me que colocam. uma das coisas que também no conhecimento da tua história me chama muita atenção é quanto as pessoas te colocarem nesse lugar e você vê que você era uma influência e os pais falarem assim, nossa, aquilo que você falou com meu filho, ele trouxe para casa e foi incrível, né? Eu Sim. acho que isso também
foi mostrando e abrindo o caminho, tanto Uhum. no Muay Thai quanto na própria escola, né? Eu acho Sim, que assim, a escola também foi te dando muito feedback, né? muito, muito. Até mesmo porque o Muay Thai é muito rígido e é muito difícil. Como diz o ditado, ó, se você não gosta de dor, você não vai gostar de Muay Thai, porque você vai se machucar, você vai sentir dor, você vai se superar. É uma superação constante. Uhum. E você traz essa disciplina para toda a sua vida, para todas as áreas da sua vida. Então, de repente, você entra numa sala que tem 30 crianças de 8 anos de idade e elas querem brincar. E como você vai se posicionar? Uhum. Como você vai trazer aquelas crianças para você? Você trouxe o lutador também para ser professor de inglês? Trouxe. Você trouxe o lutador para ser Tive que trazer, professor de porque inglês? senão eles não iam ter disciplina. Aham. Mas é algo que eu ainda venho lapidando. Quão rígido eu serei? Sim, com a boa medida, né? Como que eu vou encontrar isso? Então, às vezes, você é um pouco mais rígido numa determinada situação, aí vem a escola e te orienta, olha, professor, assim, assim, assim. Não seja tão ríspido com eles, porque, querendo ou não, eles são crianças. Sim. Então, presta atenção nisso, Você tá aprendiz, né, desse nesse processo. processo. E uma curiosidade, assim, algo que me marcou quando eu cheguei na escola, eu olhei e eu vi professores que eram professores na época, que hoje atuam na direção. Eu vi pessoas que já trabalhavam na escola quando eu estudava lá, Sim. e elas continuaram ali 22 anos depois. E aquilo me marcou muito. Eu olhei e falei assim: olha, isso aqui é a prova de que a vida continua. E ela sempre vai continuar. E essas pessoas aqui são muito ricas de informação. Missão, né? Elas têm um senso Elas de têm, missão e elas têm. estão na constância, né? Porque ser educador não é Não é fácil. fácil. Não é. Não é São muitos fácil. desafios que a gente enfrenta, mas tem sido um processo fantástico, esse de educador. Como tem sido um processo fantástico, eu me tornar líder da equipe que me foi dada. Para mim, essas crianças, esses adolescentes, todos os meus alunos, que hoje também tem bastante adulto que tem chegado, tem sido muito importante para mim, para o meu crescimento como pessoa, para o meu crescimento como profissional. Porque, embora eu os ensine uma luta, eles me ensinam muito. Sim, E eles não têm essa noção. Isso eu acho que é um presente que eu ganho diariamente. sim. As pessoas que chegam na academia para receber uma aula, para ter uma aula de Muay Thai, as razões que a levaram para lá são as mais diversas. Uhum, E a maioria chega com o psicológico muito abalado, uhum, sabe? uhum, Ou porque tá acima do peso, ou porque rompeu um relacionamento, enfim, ou porque se mudou de cidade, que já aconteceu, uhum. e elas, não sei por qual razão, mas elas veem em mim é, algo que pode melhorar. É porque você é uma liderança que você é, eu acho que é por isso que eu te trouxe aqui, Uhum, você é de uma maneira inerente uma liderança na maneira como se fala e que você mescla, talvez pela sua formação, que é uma educação de alguém que também viveu ali a mesma sim. realidade deles, que foi atravessando a sua própria crise, olhando, né, para você, descobrindo coisas. Isso é uma potência no Hum. processo de ser no mundo, né? E eu quero assim, a gente já está no finalzinho e eu quero assim que você, eu quero agradecer a Sani, que a Sani é a nossa apoiadora, inclusive todo esse programa Sintonize, ele tem esse enfoque de dar apoio às pessoas, sejam os pacientes idosos, as pessoas adultas, seja você neto, filho, parente de alguém idoso. A Sani é uma empresa que vê o cuidado integral do idoso. Então, é a questão da prevenção, lá a gente tem idosos super robustos, saudáveis, que querem justamente prevenir, fazer atividade física, pensar
essa conexão social que é fundamental para prevenção de demências, estímulo cognitivo, e a Sani é a nossa apoiadora pensando essa informação global para o Uhum. adulto, né? Então Sim, eu quero muito te agradecer. imagina. Eu quero agradecer assim tudo que você trouxe, que é precioso para as pessoas se inspirarem que é difícil, você teve que buscar muita informação. Eu acho que assim, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse assim, dois momentos, se você puder, né, lembrar, que foram os momentos mais difíceis, dois momentos que foram momentos mais difíceis do seu enfrentamento com a sua mãe, né, que você falou assim, nossa, não vou conseguir, ou nossa, agora minha mãe vai deteriorar. E o que você fez para superar? Eu queria que você desse a sua finalização aí, as suas últimas informações. Então, quando eu percebi que ela não estava tendo aquele comportamento porque era algo dela, e sim por conta da demência, foi onde eu também precisei mudar. E foi muito difícil de fato, porque aquele comportamento agressivo, o que pra mim era birra, era a demência se instaurando ali. E eu tive que baixar a guarda e, poxa, não, não é assim. Isso foi É, foi difícil. muito difícil, porque eu também não aceitava. Ah, ela estava bem, como agora tá mal? Que é isso? O que tá acontecendo? E na verdade ela não tinha culpa. Então eu tive, de certo modo, a sensibilidade de tratá-la, de buscar um profissional para ajudá-la, de levá-la ao neurologista, de tentar descobrir o que ela tinha. De aceitar que doía menos, né? Aquela Exato. dor ali tinha que ser Tinha que tratada. ser tratada de alguma maneira. E eu me lembro que numa época eu levei ela em todos os profissionais. Ela reclamava de dor. Se ela falasse, estou com dor na cutícula, eu ia levar ela num especialista de cutícula. E eu parei de levá-la em todos os especialistas diferentes quando eu a levei numa psicóloga. Na ocasião, a psicóloga virou pra mim, eu ia deixar ela na sala sozinha. Ela falou assim: não, fica, porque a primeira consulta é importante que você fique e tal. Quando terminou a consulta, ela tinha uma outra consulta no mesma clínica, e eu havia saído e esperando ela. Essa psicóloga saiu da sala, porque já tinha terminado a consulta dela. Aí ela virou pra mim e falou assim: olha, para de levar sua mãe em tantos especialistas diferentes. Que Ela tá legal. bem, agora quem vai precisar de ajuda é você. Nossa. Então presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Aí foi onde eu olhei pra mim e falei assim, bom, vou precisar de ajuda também. Eu Sim. preciso estar bem para poder cuidar. Botar a máscara Foi, de oxigênio. foi bem, Respira, se informa, foi bem desacelera. difícil, principalmente quando eu me dei conta de que eu já havia voltado, já estava aqui de volta e eu não queria estar, sabe? Sim. Eu não queria estar. E aí? Vai ter Que 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 eu dar vou ter conta, que lidar vou vai ter ter que que lidar acessar com isso, sentimento. sabe? E Eh, teve algum outro momento, assim, que você achou, nossa, agora acabou, nossa, minha mãe, eu não vou conseguir dar conta. Teve. quando ela fraturou a bacia, eu imaginei isso. E mas aí foi mais um ponto superado. E no último ano, quando ela sofreu uma queda da cama para o chão, Da cama pro chão. é, que desencadeou uma inflamação, foi um período muito difícil, porque ela precisava de mim para tudo naquela época. Foram em 81 dias eu fui ao hospital 11 vezes, Nossa. Em porque 81 dias, 11 vezes 11 dentro do vezes hospital. dentro de um hospital. Eu a levei em 5 especialistas diferentes, em 3 laboratórios diferentes para fazer exame. Por Então, quê? Porque porque pediram foram exames começaram diferentes. pedindo, pedindo, Uma pedindo, vez imagem, pedindo, outra vez sangue, outra vamos ver vez. o que que tem. E eu agradeço até, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria paz na consciência de entender o processo da Mas vida. aí não era mais você perseguindo os especialistas, eram os próprios especialistas que indicavam É, outros. sim, exato. Isso acontece muito, né? Até que numa ocasião, que foi onde eu soube que ela não tinha nenhuma infecção no corpo, nada,
Uma médica virou pra mim e falou assim: olha, eu pedi um exame pra sua mãe de sangue agora, chama gasometria. Se ela tiver qualquer processo infeccioso no corpo, esse exame vai apontar. Hum, Demora um pouquinho. Aí eu me lembro, eu falei assim, eu já tô aqui, deixa eu ficar. deixa eu ficar. Aí, no final das contas, ela não tinha nenhum processo infeccioso no corpo. Nada acontecia, assim, de algo grave que fosse lá, além, claro, do quadro de demência e Uhum. dessa questão da coluna, enfim. Era mesmo uma dor. Era uma dor porque ela não, depois da queda, ela desencadeou a inflamação, né, na L4, L5, e ela não conseguia encontrar uma posição para dormir, e a medicação que ela tomava não ajudava A ela a dormir. ter um sono reparador. Aí ela não dormia, aquela dor, o limiar de dor ficava ali cada vez mais, né? Qualquer coisinha disparava uma dor 10, né? Isso. Sem E dormir, isso acontece, viu? Isso afeta muito o limiar, que a gente chama limiar de dor. Então, assim, não tem uma lesão que signifique, que represente, né? Por que que tá com dor tão intensa, mas aí a pessoa não dorme bem, fica mais triste, e aí tem que corrigir o sono, uhum. né? Aí, eu não sei, foi a correção do sono que. A correção do sono foi o que mais me impressionou, porque eu já dormia na sala com medo dela levantar e ir pro quintal no meio da madrugada, enfim, porque ela tava assim. Ela E levantava de noite, trocava o dia pela trocava o dia noite. pela noite. Eu vou buscar meu vestido, senão ele vai cair num córrego. Hum, E não tinha vestido nenhum, né, dentro de casa. Ela começou a fa- dizer pra mim que tava vendo pessoas que já haviam falecido. nossa. Tava bem complicado. Os Então, sintomas neuropsiquiátricos é, do Alzheimer, né? até que foi prescrito a quetiapina pra ela e isso ajudou, assim, 100%. Nossa. Com metade, e isso foi o que mais impressionou, porque como pode chegar até 200 miligramas, né? Aham, Foi prescrito 25 miligramas e eu fui orientado a dar metade e observar o comportamento dela. aham. E foi fantástico, Nossa. porque para quem passava a noite inteira sem dormir, na primeira vez que eu dei a medicação para ela, ela dormiu. Ela dormiu e eu não. Você ficou acordado, Porque eu será que ela fiquei, vai levantar? como uma mãe cuida de um filho recém-nascido que vai lá ver se tá Aham. respirando, eu falei assim, gente, matei minha mãe, não é possível. O que E que dá eu muito fiz medo, aqui? né, da medicação psicotrópica, e de fato tem que ter cuidado com o idoso, né? Começar sempre com dose baixinha e observar se não vai ficar sedada demais. Aí ela, no outro dia, pela manhã, ela bateu o pé no chão, eu vou no banheiro, tipo. Aí eu achei estranho, porque até então ela precisava de mim pra auxiliá-la a levantar da cama e de repente ela tá fazendo sozinha. Nossa, ela dorme e Aí aí foi onde eu entrei em isso. contato com o profissional, perguntei o que tinha acontecido, né? Eu falei assim, ó, aquela medicação que foi prescrita deu resultado. Foi aí que eu soube, né? Essa medicação, ela relaxa o corpo, então ela teve um sono reparador por isso, disso, disso, disso. Então, Sim. existe uma melhora muito grande a partir daí. É, Depois disso também veio uma cuidadora que fica com ela quando eu não estou. E isso me traz muita tranquilidade, Sim. porque o que eu Reduz o estresse seu, né? E a coisa de você dar conta de tudo. ter Você que dar não. conta de tudo, não, eu compartilho isso. Por mais difícil que seja, né, sustentar essa estrutura, eu compartilho isso com alguém, né? Então essa cuidadora ela tá em casa todos os dias, alguns dias da semana ela vai apenas por 4 horas, outros dias da semana, quando eu dou aula o dia inteiro, ela fica da parte da tarde até a noite. Uhum. Então isso me dá muita tranquilidade, Você vai porque eu. administrando também a sua vida pessoal, né? Exato, exato. Você consegue ter o seu novo relacionamento, Sim. né? E eu consigo me programar. Se eu precisar dela num final de semana, eu combino com ela com antecedência. Então eu posso viver com mais tranquilidade, sem deixar de assistir a minha mãe e sem deixar de viver a minha vida. Sim. Porque por mais que eu tenha me anulado num primeiro momento, e foi um momento muito difícil, hoje eu me redescobri, essa jornada de amor que eu deixei de transferir o que eu
o que eu achava que o outro tinha que fazer para com ela, pro outro, e pensei, as pessoas dão aquilo que elas podem. Você está falando em relação a outros, que você tem familiar, né? Mas é Uhum. praticamente como se você fosse, né, É, ali só você com ela, né? isso. E as pessoas dão o que elas podem, então eu vou fazer o meu melhor, porque se for essa jornada entre eu e ela, vai ser da melhor maneira possível, dentro das minhas condições. E assim tem sido uma redescoberta e todos os dias e uma jornada de muito amor, assim, que me traz paz. Quando eu comecei a pensar que eu não posso exigir do outro, eu tenho que fazer por mim e que entre ela e o outro está tudo bem, então essa missão é minha, eu vou enfrentá-la de cabeça erguida e da melhor maneira que eu conseguir. Com isso vem toda a força para lidar com as situações adversas do dia a dia, para orientar as crianças, para orientar muitas vezes o pai das crianças, para orientar o aluno novo que chega e está com algum problema e quer conversar com você. Enfim, eu acabei me tornando essa pessoa Essa fortaleza, né? depois de tanta dificuldade, de um período muito difícil, onde eu não encontrava uma saída, uma solução. No meio do caos, as coisas aconteceram. E eu sou muito grato a tudo isso. Até esse momento, até fico um pouco emocionado, Ah, porque gratidão é um é, elemento fundamental no processo. é muita gratidão de saber que em algum momento eu fui ajudado por alguém que realmente gosta muito de mim, de ter tido a oportunidade de me tornar uma liderança para crianças, para adolescentes, para alguns adultos, de poder ajudar os pais a educarem seus filhos, de continuar ajudando minha mãe, de estar num novo relacionamento sólido e muito gratificante, porque é uma parceria muito grande. E isso me, me emociona porque é a gratidão Você não pura e podia simples. imaginar, né? Eu não podia imaginar que fosse ter essa que fosse tomar essa proporção e que a vida iria me conduzir para esses caminhos todos. Então, ir embora foi uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu precisei voltar porque a missão naquele lugar ainda não estava completa. E é isso que eu tenho feito. E eu procuro fazer isso da melhor maneira possível. Maravilha, é uma grande missão. Parabéns. Eu sinto muito orgulho de te conhecer e de poder trazer a tua história. E vou querer trazer depois, né, você de novo, porque eu quero trazer o tema da finitude, que eu acho que é um tema muito Luiz Fernando, né, o nosso Pablo, ele tem toda essa questão de ir encontrando o cuidado da saúde física. Eu falo muito sobre isso, né? A saúde mental integral, que é o cuidado do corpo, o cuidado da alimentação, o cuidado das nossas relações afetivas, sociais, né? Você traz muito isso, né? Como você sempre cuida do seu corpo, como você tem foi buscando uma riqueza de saúde social e despertando para sua família ampliada. E eu acho que tem muito a dizer sobre espiritualidade, que eu acho que é um tema também que você está, né, assim, tentando entender como a espiritualidade vai te ajudar a lidar com o ciclo da vida, né? Sim, eu ouvi de uma grande Da sua amiga, mãe, né, que está num ciclo de é, que ela é irmã dessa minha amiga, ela também é muito próxima, assim. E ela, numa conversa, ela virou pra mim e falou assim: Olha, um dia você se posicionou do meu lado e hoje eu e minha família toda estaremos do seu. Mas existem algumas verdades que são indigestas. A vida é um processo finito e você vai precisar lidar com essa finitude. E foi uma fala que sempre me vem à mente e é uma verdade. das verdades indigestas, Verdades indigestas. do fim do O ciclo, fim né? de um ciclo. Então, assim, não é o fim do ciclo em si, mas como será o fim desse ciclo? Porque eu percebo e vejo muitos idosos que são abandonados em casa de repouso,
que não tem uma assistência, não tem quem olhe. Isso é muito triste. Dessa relação, né? Porque a casa de idosos, ela pode ser um recurso super interessante e importante para dar assistência dos cuidados efetivos, de banho, alimentação, proteção. Isso é muito importante. Mas eu acho que esse como a família se relaciona com o familiar institucionalizado, né? Como ele pode aprender no processo, né? Não é deixar lá na instituição e os problemas acabaram, né? Mas eu acho que é um pouco disso, né? Como, sendo em casa, né? Porque, por que que eu estou fazendo esse parênteses? É preciso entender que você pode escolher cuidar do seu idoso, do seu familiar em casa. Isso é muito digno. Como também é digno ele ficar institucionalizado, se necessário. Tá? O importante é vivenciar o relacionamento com esse ciclo de vida, Uhum, né? muito. Se relacionar com este ciclo de vida, em que ele está institucionalizado ou ele está em casa, como é que você vai desenvolvendo essa coragem, essas virtudes, essas aprendizagens que eu acho que você trouxe muito bem, tá? Sim. Só para a gente para entender que não tem uma resposta pronta. Muitas pessoas falam assim, não, tem que ficar com o idoso dentro de casa. É, você pode cuidar dignamente, se relacionar com o processo do seu idoso institucionalizado, desde que você se relacione mesmo, Sim, né? Não deixe ele lá e não esteja lá de alguma maneira presente, exato. né? Eh, eu não sei se um dia ela vai precisar chegar a este ponto, mas para mim é a última opção Uhum. de todas. Enquanto houver a possibilidade de um tratamento, alternativo, De você estar de ali, né? de eu estar ali Dando apoio. estimulando. O estímulo é muito importante para o idoso, seja ele apertar uma bolinha de massagem ou puxar um elástico, para fortalecer e E não perder brincar, né? a Vocês mobilidade. assistem live juntos, né? A gente assiste programas de música que ela gosta bastante. Então, quando eu tô com tempo livre e a gente tá junto, é assim que a gente faz. A gente vai caminhar, a gente vai comer em algum lugar, a gente vai assistir televisão juntos. E mesmo assim, ela vai reclamar. Aham. E a vida vai seguir. E assim será até o dia que for permitido para ela estar aqui. E eu tenho uma certeza que uma vez eu, eh, eu fiz um curso, um treinamento, e ela sempre foi muito preocupada com o meu futuro. Ah, porque você não fica em emprego nenhum, o que está acontecendo? E a sua vida, porque as coisas não são assim. E havia muito atrito, eu tinha 26 anos na época. Você é E jovem, eu me muito lembro jovem. que eu cheguei desse treinamento e antes de entrar em casa, quando ela veio abrir o portão para mim, eu virei para ela e falei assim: Olha, mãe, eu sei de uma coisa. Eu sei que a senhora sempre foi muito preocupada com o que eu vou ser no futuro, com o que eu vou me tornar, com o lado profissional, enfim. Só que o que eu posso te afirmar é: tudo o que foi necessário para me tornar uma pessoa bem-sucedida, eu fiz até este instante. Eu estudei, eu fiz cursos, eu me profissionalizei. Existe uma parte que não me diz respeito, que é se a empresa que eu quero vai me contratar, enfim, esses pontos que independem de você. Mas no que dependeu de mim, eu fiz todas as coisas. E é isso que eu vou te falar agora, mãe. Eu não sei aonde eu vou chegar, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu vou sempre te amar e cuidar de você, porque isso só depende de mim. Uhum. E isso eu levo Compreendo, até hoje. Eu compreendo. compro, assim, tento fazer da melhor maneira Cumpre possível. dignamente, É, cumpre dignamente. Olha, Luiz, gratidão demais pela. Tenho certeza que a nossa audiência vai ter muitos insights. Eu espero que você coloque aqui
os seus comentários, suas dúvidas em relação ao tema. Embaixo a gente tem a descrição das redes sociais onde você pode se conectar com o Luiz Fernando, comigo. E não deixa de se inscrever e compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas que você puder, porque a gente precisa que as pessoas sintonizem. Então, conecta com a gente, dá um feedback e muita saúde mental integral para você. Te vejo no próximo podcast. É isso aí. Cuide do seu idoso.